Olha, quando a gente ouve o nome Maquiavel, o que vem na cabeça? Geralmente a gente já pensa em astúcia, em poder, numa política bem implacável, né? Quase uma figura sombria, ali sussurrando conselhos cínicos no ouvido de tiranos. E essa ideia, que todo mundo atribui a ele, meio que resume essa visão popular. Maquiavel seria o mestre do poder a qualquer custo. É uma imagem muito forte, sem dúvida. Mas será que essa é a história completa? Então, a proposta aqui é desafiar um pouco essa percepção. E se, por trás desse estrategista, que parece tão implacável, existisse, na verdade, um patriota? Um patriota desesperado, lutando não por um tirano, mas por uma nação livre? Pois é, vamos mergulhar nisso. Para a gente conseguir entender essa outra faceta do Maquiavel, a gente precisa olhar um pouco além da sua obra mais famosa. A gente tem que entender o contexto em que ele escreveu seus grandes trabalhos. Pensa só, ele estava longe dos corredores do poder, depois de ter sido torturado e exilado, com a carreira política em ruínas. Foi nesse isolamento forçado que ele se recolheu. E foi ali que ele escreveu não só sobre como manter o poder, mas sobre algo muito, muito maior: como construir uma nação. E o que essa linha do tempo revela é simplesmente crucial. A Arte da Guerra não foi uma obra qualquer, uma coisa isolada. Ela foi escrita em paralelo com os outros grandes textos dele, formando o que os especialistas chamam de um tríptico formidável, ou seja, três obras que se conectam, que se completam de uma maneira perfeita. Então, qual era o problema que tanto, mas tanto, afligiu Maquiavel? Bem, no coração da fraqueza da Itália daquela época, ele diagnosticou uma doença muito específica: a dependência de exércitos mercenários. Em A Arte da Guerra, Maquiavel usa um personagem, um soldado experiente chamado Fabrício Colonna, para expressar a tese dele. E o argumento é demolidor. Ele diz que a própria profissão de mercenário corrompe a pessoa. Pensa bem, como um homem pode ser bom se o sustento dele depende da guerra continuar, da fraude, da violência? Não fecha a conta. Esse era o cenário da Itália, um território todo dividido e, pior, refém dos condottieri. Eram capitães mercenários com seus exércitos particulares, cuja lealdade era vendida para quem pagasse mais. Eles simplesmente trocavam de lado no meio de uma batalha, sem o menor compromisso com a terra que supostamente deveriam defender. Isso só aprofundava o caos. A diferença entre os dois modelos é gritante, né? De um lado, você tem um exército motivado pelo lucro, que na verdade não tem interesse nenhum que a guerra acabe. Do outro, um exército de cidadãos, gente que luta pela pátria e que, assim que a paz chega, só quer voltar para casa, para o seu trabalho. Para essa doença que consumia a Itália, Maquiavel propôs um remédio bem radical, inspirado na grande obsessão dele, a antiga República Romana. Ele olhava para Roma antiga como o grande modelo de virtude, tanto cívica quanto militar. Para ele, a força de um povo não vinha de jardins bonitos e poesias, mas sim da disciplina, da severidade e, claro, da capacidade de se defender. E aqui está o ponto crucial de tudo. Para Maquiavel, liberdade civil e capacidade militar eram duas faces da mesma moeda, inseparáveis. Uma república que terceiriza sua defesa está, na prática, entregando de bandeja a sua própria liberdade. A Arte da Guerra, então, não é só teoria, não. É um verdadeiro manual super prático e detalhado sobre como transformar cidadãos comuns numa força de defesa eficaz. Vamos ver como isso funcionaria. Maquiavel detalha um processo de 3 estágios bem definidos. Tudo começa com a seleção, ou deleto, que era o termo romano para um recrutamento cuidadoso. Depois vem o armamento correto. E, por fim, o mais importante de tudo, o treinamento intensivo para forjar uma disciplina que seja inabalável. E aqui, olha só os detalhes, que mostram a profundidade do plano dele. Maquiavel não queria apenas corpos fortes, ele buscava caráter. A infantaria, que é a base do exército, viria do campo, de homens mais rústicos, trabalhadores. Já a cavalaria viria das cidades. Era uma união estratégica de força física com virtude cívica. Maquiavel chega a analisar o equipamento da época e conclui que o modelo romano com aquele escudo grande e a espada curta era superior. Pensa bem, o pique suíço era ótimo contra a cavalaria, mas se tornava quase inútil no combate corpo a corpo, deixando o soldado super vulnerável. Já o soldado romano, ele podia se defender e atacar em qualquer situação. E o treinamento era brutal. Os recrutas praticavam com escudos e espadas falsas, que eram muito mais pesadas que as de verdade.
A ideia era bem simples, na verdade. Depois de treinar com tanto peso, as armas reais iam parecer leves como uma pluma no meio do combate. Fica claro, então, que esse manual militar tão detalhado tinha um propósito muito maior. Não era só sobre táticas de guerra, era sobre forjar uma nação. E é aqui que as duas grandes obras dele se conectam. Se o Príncipe é o diagnóstico sombrio da doença italiana, a desunião, a fraqueza, a arte da guerra é a prescrição, é a cura, é o manual prático para a redenção nacional que Maquiavel clama com tanta paixão no último capítulo de O Príncipe. Essa citação é poderosa demais. Ela revela toda a paixão patriótica que movia esse homem. Ele via a terra dele humilhada, dominada por potências estrangeiras e por esses exércitos mercenários. E o trabalho dele foi uma tentativa desesperada de mostrar um caminho para sair dessa condição. E essa é a grande sacada de Maquiavel. O exército cidadão não era só uma ferramenta de defesa. Ele seria a escola da nação. O lugar onde o camponês e o artesão da cidade aprenderiam a lutar juntos por um bem comum. Seria o caldeirão que iria forjar uma identidade, uma pátria unificada. No fim das contas, a arte da guerra se revela muito mais do que um simples manual militar. É uma reflexão profunda sobre o que significa ser um cidadão e nos deixa com uma pergunta que, olha, atravessa os séculos e chega até nós hoje. Qual é o papel de cada um na defesa da liberdade e na construção de uma nação?